O senhor falou aí que é uma radiografia negativa, que é um legado pesado, ruim, da presidente Dilma. No entanto, o senhor foi vice-presidente dela durante 5 anos, o PMDB apoiou os governos Dilma e Lula. O PMDB também não tem responsabilidade por esse quadro de crise política e econômica? Você sabe que nós não participávamos das chamadas políticas públicas, né? Embora tivéssemos ministérios e tudo isso, mas o fato é que o PMDB não participava da formulação das políticas públicas, né? E, ademais disso, havia uma grande dificuldade de relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. O Legislativo, naturalmente, se sentia marginalizado. Até confesso que, no primeiro momento, quando me foi dada lá atrás aquela coordenação política, eu pude exercitá-la na sua amplitude. Mas logo depois, quando naturalmente eu tinha que cumprir alguns compromissos de natureza governamental, esses compromissos não foram cumpridos. E não cumpridos, o que é que fiz? Me afastei exatamente para não, digamos assim, não gastar todo o meu potencial político, a credibilidade política que eu tinha naquele momento junto ao Parlamento brasileiro. Não era uma relação boa, né? Teve aquela carta que o senhor enviou para ela. Olha, você sabe, Kennedy, que eu mandei, aqui vou revelar uma certa ingenuidade, eu mandei uma carta de natureza muito pessoal. Aliás, registrei no escrito que a carta era confidencial. Mas, e até nesse momento eu estava em São Paulo, quando cheguei aqui em Brasília, 3 horas depois, a carta já tinha sido divulgada. Não acredito que tenha sido a senhora presidente. Alguém que pegou a carta, viu a carta, resolveu divulgá-la. Na época, eles acusaram o senhor de ter divulgado a carta. Pois é, foi a versão que eles deram na época. Veja, nem era possível, porque depois de mandar a carta, e mandei por meio da minha chefe de gabinete, portanto, via telefone, não é? Eu entrei num avião para vir para Brasília. Quando cheguei em Brasília, a carta já estava divulgada. Mas é um assunto superado, eu não me arrependo, não, de ter mandado, apenas, digamos assim, se eu pudesse me criticar, eu criticaria a minha ingenuidade de ter escrito o que talvez devesse ter verbalizado. Uma crítica que é feita ao governo do senhor é que ele está dando uma guinada à direita e está apresentando ao país propostas que não seriam aprovadas nas urnas e que não foram aprovadas nas urnas. Como é que o senhor responde a essa crítica? Olha, Kennedy, se manter o Bolsa Família e até eventualmente revalorizá-lo, ampliar o Minha Casa Minha Vida, manter outros tantos programas sociais e, especialmente, promover uma grande geração de empregos no país, for ser de direita, que seja, não é? Porque hoje os rótulos não valem absolutamente nada. Assim, não teve, de fato, erros e recuos aí nessas 3 semanas? Que coisa boa, né, Kennedy? Você sabe que só os autoritários é que não recuam quando percebem que houve talvez um equívoco. No caso da cultura, por exemplo, interessante, na minha cabeça sempre existiu o MEC. MEC é Ministério da Educação e Cultura. Entretanto, num dado momento, quando eu pensei nisso, quando pensei em reduzir os ministérios, porque veja bem, qual foi o grande clamor popular? Foi que nós reduzíssemos os ministérios. E eu os reduzi, não é? Reduzi 10, 9 ministérios, mais ou menos, e depois começou essa coisa da cultura, dizendo que tinha que ser apartado, etc. Quando eu vi uma grande queixa, que depois eu detectei, Kennedy, que não era exatamente apenas daqueles que patrocinam a cultura no país, mas era um movimento político, e vou revelar por quê, eu peguei e voltei, bom, tanto faz, se for secretaria, vai ter o mesmo orçamento, vai ter os mesmos incentivos, a Lei Rouanet continua em vigor, mesmo será poder aplicado, de fogo. mesmo modelo, não é? Mas também eu vou ficar suportando objeções ao longo do tempo, pois então que se restaure o Ministério, não tenho a menor dúvida disso. Agora, interessante, você sabe que eu recuperei o Ministério e os prédios continuam ocupados, né? O que está revelando que o movimento é um movimento político, não é um movimento da cultura. Há aí uma contestação desses movimentos à legitimidade do senhor como presidente, queixas de que, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário também foi extinto, de que é um ministério que não tem representação da diversidade da sociedade, porque não tem mulheres, não tem negros. Eu até ia fazer essa questão um pouco mais adiante, mas como é que o senhor responde a essa crítica de que não tem legitimidade? Primeiro, as pessoas não leem a Constituição brasileira. Segundo, se leem a Constituição, tem desapreço por ela e pelas instituições, porque basta ler a Constituição para verificar que presidente e vice são eleitos em conjunto para exercitarem a tarefa presidencial, não é? Quando a presidente eventualmente é afastada ou se ausenta, quem assume é o vice. Tanto que eu assumi várias vezes interinamente
Aliás, eu aproveito para dizer, lá de vez em quando, tem golpe, etc. Interessante, um pouco antes do procedimento do impedimento, a senhora presidente foi à ONU, não é? Eu assumi interinamente por 3 dias, ela voltou, retomou o seu lugar, não é? De modo que espécie de golpe é esse? É algo previsto no texto da Constituição. E sobre ser previsto no texto constitucional, ainda foi patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo convalidou um rito do impedimento que foi acompanhado pela Câmara e pelo Senado Federal. Então, digamos assim, essa história de não ter legitimidade, de onde vem isso? Não houve crime de responsabilidade? Olha, Kennedy, você sabe que eu fico numa situação delicada para responder a esta afirmação. O que eu posso dizer é que pedalada é violação da Constituição. E a Constituição diz que são crimes de responsabilidade aqueles que atentarem contra a Constituição Federal. Ora bem, o princípio básico da Constituição é que o administrador público tem que obedecer rigorosamente ao princípio da legalidade. Se você desobedece a uma lei orçamentária, o impedimento, o impeachment, está previsto no texto constitucional. Cabe ao Congresso Nacional fazê-lo. E o julgamento, Kennedy, é um julgamento político, que é diferente do chamado julgamento jurisdicional. O PT está dizendo que não tem mais votos no Senado para se votar o impeachment definitivo da presidente Dilma. E tem senadores dizendo que podem rever aquela posição que eles deram pelo afastamento dela. O senhor tem se reunido pessoalmente com alguns senadores e os seus articuladores dizem o contrário, que há aí quase 60 votos a favor do impeachment em definitivo. Qual que é a informação que o senhor tem e o senhor acha que o impeachment será aprovado em definitivo? A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que, em relação ao Senado, eu vou fazer tal e qual eu fiz no episódio da Câmara. Eu não entusiasmei ninguém a votar numa ou noutra direção. Eu tenho recebido os senadores nesse momento em função de pleitos, de postulações que eles têm junto ao governo, mas não tratamos absolutamente de nada. É verdade, os nossos interlocutores dizem, olha, nós fazemos aqui os cálculos e há um número de 59, 60, etc. A informação que o senhor tem hoje é essa? A informação que eu tenho, mas não é coisa que eu faço ou ao qual eu me dedico. Eu não trato deste assunto. Hoje teve uma discussão na Comissão Especial do Senado lá sobre acelerar o trâmite do impeachment, né? Ontem saiu a notícia de uma queda do PIB muito significativa, apesar de menor do que a esperada, mas é um PIB que recuou 5 anos no tempo. Votar logo o impeachment, seja aprovando, seja rejeitando, é de interesse do país, o senhor acha? Acabaria com as incertezas econômicas? O senhor está pedindo para se apressar essa votação? Em primeiro lugar, né, de registrar que a queda do PIB foi menor do que aquela que se esperava. Esperava-se 0,8 e caiu 0,3, o que já é um indicativo de que este brevíssimo período que nós estamos governando já produziu algum efeito positivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não tenho feito nenhuma movimentação em relação a isso. Eu soube que eles querem, que o Senado quer antecipar em benefício do país. Convenhamos, eu digo com muita franqueza, ficar nessa situação de transitoriedade não é útil para o país, não é útil para a senhora presidente, que fica naturalmente fazendo campanha para tentar voltar, enfim, é natural, não é? E não é útil para o governo, porque as pessoas olham ainda como se o governo ainda fosse episódico, transitório. Em 3 semanas, 2 ministros do seu governo, o Romero Jucá e o Fabiano Silveira, eles caíram justamente pela suspeita de tramar contra a Lava Jato. Se surgirem novas revelações em relação a ministros que estão no cargo, em relação a Lava Jato ou a casos de corrupção, a solução vai ser a mesma? Vai ser uma demissão no mesmo dia? Acho que os ministros sairão, eu não tenho a menor dúvida disso. Se houver incriminações, né, eu acho que o próprio ministro tomará a providência, até eu digo isso, porque às vezes diz assim, o Temer demorou para tirar um ministro. O fato aconteceu, digamos, às 11 horas de uma noite, e no dia seguinte o ministro saiu e afirmou, o presidente demorou para tirar. Não existe isso. Você considera que foi célere e que tem uma jurisprudência estabelecida? Jurisprudência firmada na minha administração. Última pergunta, presidente. Está gostando de ser presidente ou é uma tarefa mais penosa do que o senhor imaginava? É quase uma aprovação, mas é uma aprovação com bons objetivos. Eu vou atravessar esse período da aprovação, tenho absoluta convicção disso. Atravessá-lo-ei, né? Atravessá-lo-ei.
Eu uso isso como um método de linguagem, porque com uma palavra você explica, às vezes, aquilo que você precisa usar em 3 palavras. Não sei porque chamou tanta atenção. Mas É se você inusual quiser, esse recurso à mesóclise assim o tempo mas se inteiro? você quiser, se há travessia, atravessá-lo aí.